Há muita informação e existe informação boa e informação ruim. Existem pessoas inteligentes e pessoas burras, pessoas que falam a verdade e pessoas mal intencionadas. Então eu vou colecionando pessoas inteligentes. Hoje eu descobri mais uma pessoa inteligente. Ó. O cara é um gestor de fundos, tá? Ele deu uma entrevista para o Estadão. Então eu vou analisar, essa aqui é a entrevista dele, tá? No total eu passei aqui por hoje para ficar mais fácil da gente ver. Então, qual que é o título da entrevista? Esse negócio vai acabar muito mal. Não sabemos quando e onde. Então, o jeito dele é mais ou menos o meu. Eu falo para vocês que eu consigo prever o longo prazo, mas eu não consigo prever o curto prazo. A visão dele é muito parecida com a minha. Para gestor, desfecho da crise europeia causará grande perda de riqueza no mundo. Então, ele está preocupado com os ativos que ele está administrando. Tá? Então, isso aqui está no Estadão, é uma entrevista do Luiz não sei o quê. Então, fim de um modelo. Então, eu fiz vários vídeos para vocês, a nova ordem econômica mundial, a queda do Império Americano, é tudo, é o mesmo fenômeno, só que cada um dá um nome. Ele dá o nome de o fim de um modelo, tá? Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, não há algo assim. É de uma gravidade e incerteza bem maiores dos que os mercados hoje apontam. Essa incerteza que ele está preocupado, por quê? Porque ele quer ter certeza para não perder dinheiro. No pós-Segunda Guerra Mundial tivemos crises, claro, mas não são crises de esgotamento. Crise de esgotamento significa crise terminal. Até já falei para vocês que essa crise é uma crise terminal dos países ricos, de modelo em escala global. Então, o mercado financeiro baseado nos países ricos está caindo. A síntese é essa, o esgotamento de um modelo em escala global. Com a queda do comunismo, sobraram o capitalismo e a social-democracia e o regime asiático, que é uma ditadura consentida. A social-democracia, modelo em xeque, domina cerca de 90% do mundo. Então, o que ele está falando? Ele está falando que esse Estado, que provê muitas benesses para os seus cidadãos, está quebrado. Tá? Concordo plenamente. A social-democracia europeia está quebrada. Alternativas. Nunca entendi como a Europa e os Estados Unidos poderiam, no longo prazo, ser iguais, visto que um gasta 50% do PIB da Europa e o outro 30% dos Estados Unidos. O mercado demorou a se dar conta disso, mas quando aconteceu, em alguns meses, a social-democracia entrou em colapso. Isso aqui é a Europa, tá? Isso acontece porque a social-democracia prometeu muito. A China faz o contrário, a China não promete nada e está providenciando a aposentadoria dos chineses, através das exportações. Eles prometeram muito, mas não providenciaram. E as futuras gerações não vão conseguir entregar, concordo plenamente. Do que estamos falando, trabalhar pouco é um sonho. Quem de nós não quer trabalhar 30 horas por semana? Eu trabalho 30 horas por semana, graças a Deus. Ter férias de 2 ou 3 meses, tem férias de um mês só. Licença remunerada de maternidade não tem, emendar feriado não emenda e ainda é um governo que dê tudo. Todos querem. O problema é quem vai pagar. É claro que não estou falando de algo escrachado como a Grécia. Então parece que na Grécia a situação é pior, tá? Então lá o acerto vai ter que ser maior. Falo de França, a França também está encalacrada, a Itália e a Espanha, esses três aqui são os três grandes que vão cair. Temos hoje milhões de discussões que ao final não nos deixam enxergar o problema central. Realmente há muita informação, há muito ruído na internet e em toda a mídia, tá? Muito gasto do governo, pouco incentivo à produtividade, um sistema eleitoral que mostrou que nem mesmo novos governantes são capazes de resolver os problemas. Isso aqui é aquele negócio que eu falo, que a democracia é muito boa, mas não funciona. Tá? Ele está falando a mesma coisa que eu em outras palavras. Vai acabar mal. Você tem que pensar em gestão de recursos sabendo que esse negócio vai acabar muito mal. Então, se ele administra recursos dos outros, ele tem que estar por dentro do que vai acontecer. Nós só não sabemos nem onde, nem como, porque não há precedente, não há previsibilidade. Então, se isso nunca aconteceu na história da humanidade, é evidente que fica difícil saber como que isso vai se desenrolar. Algo de riqueza terá que ser destruído para preservar o resto. Não há ganhadores, há quem perde menos. Ainda não se trata de escolher entre o ótimo e o bom, mas entre o ruim e o péssimo. Eu fico pensando o tempo inteiro, porque isso é um colapso de modelo. Então ele está falando várias vezes a mesma coisa, tá? Ele está maniado com esse trem. É porque realmente está acontecendo. É o colapso de um negócio que deve 3 trilhões ou 4 trilhões e o sistema não tem como pagar. Além de tudo, o sistema, mesmo não pagando, não tem como continuar assim. Então, o que será da humanidade? Vai ter muita mudança aí. Os países ricos vão ter que enviar a viola no saco e começar a viver feito pobre.
o gestor nessa conjuntura. Se eu consigo saber o fim da estrada, que será um desastre monumental, porque eu não sei o meio da estrada, a visão dele é exatamente igual à minha. Isso aqui é como um raio. A gente consegue saber que o raio vai da Terra até o céu, tal, do céu até a Terra, mas a gente não consegue definir exatamente a trajetória do raio. Então eu acho mais fácil fazer previsão macroeconômica de longo prazo do que de curto prazo. No curto prazo zigue-zagueia, no longo prazo ela tem um início e um final. Aliás, nem eu, nem ninguém. Parto de algumas premissas das coisas que eu tenho mais certeza para outros que tenho menos certeza. Tá vendo? Isso aqui é aquela falabilidade radical do George Soros. O cara, quando ele é inteligente, ele se confessa incapaz. Quando o cara fica arrotando arrogância, é porque ele é um puta burro. A primeira coisa clara para mim é que, de alguma forma, sempre que quem paga a conta é o dinheiro. Quem paga a conta é o dinheiro. Isso aqui é monetização de dívida, até inflação. Isso não quer dizer que é para comprar ouro, que não vai resolver. Dinheiro sempre é o que perde mais porque é papel. Então a maneira mais fácil de resolver um problema é monetizar a dívida. Então ele está falando que você apostar em dinheiro, você vai perder dinheiro. A outra conclusão é que o euro vai ser o grande perdedor, mas ainda não sei quem vai ser o vencedor. Esse vencedor aqui ele não sabe, mas para mim o vencedor vai ser a China, é o Sudeste Asiático, é os países emergentes como um todo. A terceira conclusão é que os bancos europeus, no geral, vão ter que ser estatizados. Por que os bancos vão ser estatizados? Porque eles estão quebrados, coisa que eu estou cansado de falar também. Não quebra ninguém, entendeu? Está quebrado e não vai quebrar, por quê? Porque vai ser salvo. A quarta conclusão, e esta é binária, é que o euro acaba e sobra 17 moedas nacionais, não vai acontecer isso. Ou haverá uma monetização, ou seja, impressão de dinheiro pelos governos. Sim, haverá monetização, tá? Isso aqui que vai acontecer. Mas esses são dois caminhos totalmente opostos, suas consequências no mercado também. Temos, portanto, cenários que são isso e aquilo, e cenários que são isso ou aquilo. Então, tento começar a comprar opções. Onde eu posso estar muito errado, esse negócio ficar em quantas gotas por mês é o que está acontecendo. Tá? É que nesse cenário você compra seguro e acaba perdendo o prêmio. Todo mundo acha que fazer seguro é bom, gente, mas ele faz conta do prêmio que ele paga pelo seguro. O cara é inteligente. Então, se você compra um seguro, paga o prêmio, mas não acontece sinistro, você perde dinheiro e quem ganha é a seguradora. E outra coisa, não tem o perigo da seguradora quebrar, tá? Aconteceu o sinistro e você não recebeu o dinheiro, não receber porque a seguradora quebrou. O raciocínio de gerir dinheiro é baseado em certezas, times e coisas binárias. Então, realmente está difícil. Nave espacial Titanic. 90% do dinheiro do mundo que sobra está com menos de 1% das pessoas. 1 bilhão de pessoas tem até 200 mil no banco. Essas pessoas têm seus recursos protegidos pelo governo. Ou seja, quem tem pouco dinheiro não precisa preocupar com a crise. Mas quem tem muito dinheiro vai perder. Então são os grandes credores. Tá? A questão é que esse processo não necessariamente ocorrerá amanhã, nem vai ser rápido. Poucas vezes na minha vida me vi tão extremamente em dúvida. Olha o cara confessando a fraqueza dele aqui de novo. Não quer dizer que estou inativo, mas às vezes acho que estou no comando de uma nave espacial que vai para o Sol e às vezes acho que estou no comando de um Titanic. Fico extremamente angustiado pela dificuldade natural desse processo, pois nunca vimos isso. Então o cara está se confessando incapaz a todo momento. Isso é prova de inteligência. Perder menos. Eu estou olhando o patrimônio das famílias que confiam em mim. 5 ou 6 mil famílias com patrimônio de 15 bilhões. E tentando honestamente perder menos. Perder menos não quer dizer perder menos em real. Perder menos olhando o bom cenário, no fundo verde. Estamos um pouco acima da taxa Selic, juro base da economia, porque gastamos um dinheirão na renda fixa e no câmbio. Mas ganhamos um dinheiro. Perdemos 6, 7% na bolsa. Conseguimos na renda fixa exatamente o que o CDI comeu na bolsa. Então está bom. Num ano em que a bolsa caiu tudo isso, a gente está no CDI. Acho que o meu papel está ok, nossos clientes estão felizes. Em dezembro de 2008, escrevi que tínhamos a chance de uma vida para comprar ações. Então foi quando as ações caíram, tá? Você compra na baixa. Deu certo, em 2009 subiu 100%. Dessa vez eu não acho isso, ou seja, a Bovespa não caiu o suficiente para tornar as ações atrativas. É a mesma coisa que eu estou falando, tá? Não quer dizer que seja um cenário de possibilidade zero. Não é cenário de possibilidade zero, mas está difícil de ganhar dinheiro. Lições para o Brasil. O que está acontecendo é importante para o Brasil, não agora, quando sofremos menos.
estamos crescendo, com dívida baixa. Mas é uma lição boa porque está acontecendo antes que seja tarde demais. A gente vai ter essa experiência de colapso de modelo para dizer, precisamos fazer reformas, temos que ganhar competitividade. O que ele está falando aqui? Ele está falando que a crise na Europa vai servir de exemplo para o Brasil. Então nós vamos ver como que eles vão resolver o problema previdenciário deles lá para adotar a solução aqui. Coisa que eu já falei nos meus vídeos também. Graças a Deus a Argentina estourou em 2001, quando o Lula entrou. Que o Brasil não seguiu o caminho da Venezuela. O Brasil evoluiu. Começou com Fernando Henrique Cardoso e o PT de Lula e da Dilma. Foi aprendendo. Interessante essa tese dele aqui, ó, que ele fala que a gente está aprendendo com os erros das outras pessoas. Então ele está corretíssimo. Tá? O Brasil seguiu o caminho de bem. E não é com o PT, com o Lula, com o Dilma, não. É com o Fernando Henrique, com o Lula e com a Dilma. Então é uma sequência de 95 até agora de 16 anos. Tá? É por isso que o Brasil está bem. Governos têm que ser impopulares. O que significa isso? Significa que o cara que quer voto, ele faz merda. Então, a pessoa, para poder fazer o certo, ele tem que contrariar o interesse das pessoas. Aqui que está o grande problema da democracia. Então, se a gente for pelo Daniel Fraga, a gente faz tudo errado. Se todo mundo gosta de você, significa que você está fazendo algo muito errado. É impossível agradar a todos. Outra coisa que Lula e Dilma aprenderam com Fernando Henrique Cardoso, é melhor não fazer nenhuma reforma e o país crescer 3% ao ano do que fazer a reforma, que é duro, e dar briga crescer 6%, mas quem vai ganhar é o outro. Então isso aqui é o problema da democracia. Qual que é o problema? O cara que é incompetente, ele se reelege, e o cara que faz tudo certinho pelo Brasil, perde a eleição igual o Zé Serra, tá? O Fernando Henrique fez, perdeu quem ele apoiava, subiu o PT e em cima das reformas do Fernando Henrique está vivendo um boom e não faz reforma e não perde a eleição e não deixa a coisa boa para o outro. Isso reflete o espírito com que o Brasil é governado, o medo do confronto para um futuro melhor. Então é a política, tá? Por isso que a China está muito melhor do que a gente, porque lá não tem esse problema. Em resumo, o governo brasileiro ajeita aqui e ali, mas na verdade a gente tem um ciclo de desenvolvimento endógeno, baseado em 15, 20 anos de inflação instável, âncora cambial, avanço do crédito e melhores práticas que nos levaram até 12 mil dólares por PIB per capita. Tá? Mas a gente chegar a 30 mil tem que mostrar a que veio. Então ele está falando que chegar a 12 mil, o PIB per capita foi fácil, tá? Mas difícil para se chegar a 30 mil. Maus sinais. O Brasil está bem, mas há sinais de que algo está errado. Exemplos. Imóvel está caro, nosso Big Mac é o mais caro do mundo, nosso Corolla é o mais caro do mundo, a nossa arte está ficando a mais cara do mundo. Então, o Brasil está muito bem, tá tudo muito caro. Pode estar mal ou pode ser o significado de que o Brasil vai lucrar muito com essa nova era das commodities caras, tá? Pode ser um sinal e pode ser outro. Pode ser apenas um sinal antecedente do que ainda está para vir de bom para a gente. As vendas no varejo estão crescendo muito acima da indústria de transformação. Mas se a gente exporta muito commodity, a gente pode comprar mais do que a gente produz. Tá? A balança comercial mostra que a indústria de transformação passou de um superávit de 25 bilhões para um déficit de 43 bilhões em 4 anos. Então ele está analisando só a indústria de transformação. Mas e a indústria extrativa mineral, a indústria do petróleo? Ele faltou aqui com a verdade. Tá? A razão investimento e consumo mostra que o Brasil tem um dos piores do mundo. O investimento público também é um dos mais baixos do mundo. Nossa previdência é a pior. Esse aqui está coberto de razão, tá? A Alemanha gasta como a gente, mas tem 19% da população idosa. Nós temos 8%. Então o Brasil está com uma pequena população aposentada e já está gastando muito com a previdência. Na hora que a população ficar idosa e aposentada, nós vamos ter problema grave. Esse dinheiro está sendo usado para o Lula ter 90% de popularidade. Aqui, ó, aqui que está o segredo, tá? Isso aqui é populismo. Há ainda o sistema tributário e a inflação, que só não está pior porque os bens duráveis estão com os preços estáveis. O Lula tinha uma noção intuitiva disso porque é um político, mas a Dilma tem perfeita noção. Nada disso surpreende a Dilma. O duro é que, dentro desse sistema político que vivemos, consertar... O duro é consertar, tá? Não vai consertar. Por quê? Porque se consertar, perde a eleição. A Dilma é uma excelente presidente, graças a Deus. Pegamos uma pessoa preparada, que sabe os desafios que tem pela frente. Então não é questão de PT, não. Tá? A Dilma é muito preparada, o Lula colocou ela lá e a situação está boa. Mudanças necessárias. Esse ano a indústria caiu em si. Com o dólar entre 1,60 e 2, estamos ferrados. Então, realmente, o real está valorizado, tá? E está difícil desvalorizar por causa das commodities.
Estamos em uma armadilha de produtividade. Para isso precisamos de mudanças profundas. A outra parte diz que é cíclica, do qual o Brasil pode até sair melhor. Temos de manter macroprudenciais grandes e juros altos para combater a alta da inflação. Guido Mantega e o Tombini estão dizendo para a população: vocês correm uma maratona com 50 quilos nas costas, vamos trocar por uma mochila de 25. O Brasil tem isso para queimar, só que por esse lado estaremos bem. Além disso, o Brasil tem soja, minério de ferro, algodão, petróleo, água, terra e um capitalismo de governo que não tenta ferrar o empresário. Então o que é isso aqui? Isso aqui é Argentina e Rússia estão brigando com o empresariado. O Brasil não. O Lula subiu no poder, a direita, os empresários tinham medo do Lula. Acabou o medo porque o Lula tratou bem os empresários, deixou os empresários ganhar dinheiro. Está todo mundo ganhando dinheiro no Brasil. Caso da Argentina e da Rússia. Tá? Então na Argentina e na Rússia está tendo uma fragmentação da sociedade, há uma briga. Isso aí é como se fosse uma cobra de duas cabeças. Cada uma puxa para um lado e não vai para lugar nenhum. O Brasil está como um só. O Brasil entende que o capital precisa ganhar para dar retorno e emprego. Então, acho que estamos bem por alguns anos e ainda podemos melhorar muito. Dá para tirar uma mochila ainda. O problema é quando você estiver correndo pelado. Aí acabou o arsenal. Tá, eu não acredito que isso aqui vai acontecer não. Nesse ponto aqui ele é um pouco pessimista. Tá? Selic versus risco. Tive um sócio que costumava dizer: é melhor ter lucro tributável do que prejuízo isento. Cuidado com essa história de vamos ganhar mais. Então, quando a pessoa vai alavancando, tá, pode dar merda. Vamos ganhar 8% ao ano, melhor ganhar 8% ao ano do que tentar ganhando 12% e fazer alguma besteira. Então, ele tem juízo, mas o mundo inteiro ocidental apostou no trem exagerado. Fim da corrida do ouro. O que é isso aqui? Ele está apostando que o ouro não vai subir tanto mais. A corrida do ouro acabou. Está subindo há 10 anos. Então, investir em ouro, já há 10 anos atrás que a pessoa deveria ter investido. Agora já era, tá? Já passou a oportunidade. Há algo que tenho convicção absoluta, só não sei o nível. A única coisa que se vai perder menos são as ações de boas empresas. Não há outra coisa. Imóvel, arte, ouro. Há uma discussão enorme entre quais são essas empresas, onde elas estão, etc. Estou falando, claro, como algo geral. Afinal, temos 30 setores em mais de 100 países. Não estou recomendando que as pessoas vendam suas casas e invistam em ações, mas quando a queda vier, atingirá tudo isso. Eu acredito que quem está posicionado em imóveis no Brasil não deve vender os imóveis. Eu acredito que esse boom de imóveis, apesar dos imóveis no Brasil estarem caros, ele ainda vai continuar. E se a pessoa quiser investir um pouco em ação também, tá, põe um pouquinho em cada lugar. Acabou. Falou, moçada?